E aí, pessoal? Prontos para uma viagem. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos temas mais alucinantes que existem, a teoria da Matrix. É isso aí. Vamos explorar a hipótese da simulação. Será que tudo que a gente vê, sente, experimenta? É tudo parte de um código super complexo. Quem sabe? Para desvendar esse enigma, a gente vai buscar pistas em várias áreas: filosofia, religião, ciência. Cultura pop também, tipo o próprio filme Matrix, né? Exatamente. A ideia de que a realidade pode ser uma simulação existe há muito tempo. Mas com a tecnologia cada vez mais avançada, essa discussão fica ainda mais intrigante. Concordo. E para a gente começar essa viagem, que tal a gente voltar no tempo? Focar no tempo. É. Lá no século XVIII, um filósofo irlandês chamado George Berkeley já propunha ideias que... Que tem tudo a ver com a teoria da simulação. Isso. O Berkeley era um cara à frente do seu tempo. Ele defendia o idealismo subjetivo. Idealismo subjetivo. Que nome complicado. Que é isso? Basicamente, a ideia é que a realidade material só existe porque a gente a percebe. Tipo, se ninguém estivesse olhando para a Lua, ela não existiria. É mais ou menos por aí. Para o Berkeley, tudo se resume às nossas percepções. Sem mentes para percebê-las, a realidade material não existiria. Oh, uau. É de explodir a cabeça. Mas e como isso se conecta à simulação? Pensa comigo. É. Se a nossa realidade for uma simulação, quem garante que existe algo além das nossas percepções? Faz sentido. E se tudo que a gente conhece for, na verdade, um conjunto de informações processadas por um supercomputador? Seria como se a gente vivesse dentro de um videogame gigante. Exatamente. Mas aí surge uma outra questão. Se tudo é código, será que não deveriam existir falhas? Falhas. Tipo, bugs em um programa de computador. Isso, bugs que entregassem a natureza simulada da realidade. Seria como encontrar um glitch no Matrix. Exatamente. E é por isso que alguns cientistas e pesquisadores se dedicam a procurar por artefatos. Artefatos. São marcas, pistas que indiquem que a realidade não é bem como aparenta ser. E que tipo de artefatos a gente poderia encontrar? Olha, alguns cientistas, por exemplo, apontam para a velocidade da luz como um possível artefato. A velocidade da luz. Mas o que a velocidade da luz tem a ver com a simulação? Pensa bem. A velocidade da luz é constante. Não importa a velocidade da fonte de luz ou do observador. É verdade. E se essa constância for, na verdade, um limite imposto pela capacidade de processamento da simulação? Isso quer dizer que a velocidade da luz seria a velocidade máxima que o sistema consegue processar. É uma possibilidade. É como se fosse um limite de velocidade virtual imposto pelo programador da simulação. Interessante. E você disse que o próprio espaço pode ser um artefato. Isso. Imagina o espaço como um container de memória da simulação. Um container de memória. E, como qualquer hardware, ele teria uma capacidade limitada. E o que aconteceria se a gente chegasse nesse limite? Aí a simulação poderia começar a apresentar comportamentos estranhos, distorções no espaço-tempo. Ou até a impossibilidade de viajar além de um certo ponto. Exatamente. Seria como chegar na borda do mapa de um videogame, sabe? Nossa, agora, falando em limites e a nossa consciência, qual seria o papel dela em tudo isso? A consciência é um dos maiores mistérios dentro da hipótese da simulação. Se tudo fosse código, será que realmente precisaríamos da visão para experimentar o mundo? Afinal, a informação já estaria lá no código, não é? É verdade? Não precisaríamos ver para saber? Mas então por que a consciência existe? Qual a função dela em um mundo virtual? A gente terminou o último episódio falando sobre a consciência e o papel dela em um mundo simulado. E a gente ficou pensando, se tudo fosse código, será que a gente realmente precisaria da visão para experimentar o mundo? Afinal, a informação já estaria lá, né? No código. Pois é. A gente não ia precisar ver para saber o que está acontecendo. Mas aí, qual seria a função da consciência em um mundo virtual? Por que ela existe? Alguns pesquisadores acreditam que a consciência é uma interface que permite a gente interagir com a simulação. Uma interface. Tipo, como se fosse o controle de um videogame. A gente envia comandos e recebe feedback do sistema. É isso aí. E sem a consciência, a gente seria só um conjunto de dados sem ação, sem reação, sem vida, no fundo. Seria como um personagem de videogame que não é controlado por ninguém, parado lá sem fazer nada. Exatamente. Mas e se a gente for além dessa ideia? A lei. E se a consciência for um dos objetivos da simulação? Isso quer dizer que a simulação foi criada para que algo pudesse experimentar a vida em diferentes formas. Isso. Experimentar, evoluir, aprender. Quem sabe até transcender os limites do próprio programa, né? É uma possibilidade fascinante. Imagina só. A gente seria, tipo, testadores beta dessa grande simulação cósmica. Mas aí surge outra questão. Se a simulação foi criada para gerar experiências conscientes, porque a consciência é tão complexa e consome tanta energia. É verdade, do ponto de vista evolutivo não parece fazer muito sentido. Pois é.
Talvez a resposta esteja na própria natureza da simulação. Mas, para a gente continuar essa investigação, precisamos encontrar mais evidências. Evidências. Tipo, provas de que a gente vive mesmo em uma simulação. Mas como a gente faria isso? Uma das áreas mais promissoras para essa busca é a física quântica. Física quântica, aquela que estuda as partículas subatômicas e os seus comportamentos estranhos. Essa mesma. Imagina que você está analisando um jogo de videogame. Você está lá jogando, se divertindo, aí você decide dar um zoom na tela. Tipo, para ver os detalhes do cenário. E quando você chega num certo nível de detalhe, você percebe que as regras do jogo mudam completamente. Como assim? De repente, você não vê mais objetos e personagens. Você começa a ver os pixels, os códigos binários que formam a imagem. Seria como descobrir o código-fonte do jogo, né? Exatamente. E é isso que alguns cientistas acreditam que pode estar acontecendo no nível subatômico. Pera. Você está dizendo que a física quântica pode ser a chave para desvendar a simulação? É uma possibilidade. A física quântica descreve o comportamento das partículas nesse nível e ela é cheia de fenômenos que desafiam a nossa lógica. Tipo entrelaçamento quântico. Exatamente. Duas partículas, mesmo estando a anos-luz de distância, se conectam instantaneamente. É um dos maiores mistérios da física. Mas como isso pode ser evidência de uma simulação? Pensa comigo. E se a distância entre essas partículas for só uma ilusão criada pela simulação? E se no nível do código elas estiverem muito próximas? Ou até ocupando o mesmo espaço. Isso. A comunicação instantânea entre elas faria muito mais sentido nesse contexto. Então, a distância que a gente percebe seria só uma regra do jogo, uma convenção da simulação. Exatamente. E se a gente encontrar uma forma de burlar essa regra, de transmitir informações mais rápido que a velocidade da luz? Seria uma baita evidência de que as leis da física, como a gente conhece, são só parte do programa da simulação. Exatamente. Mas a física quântica não é a única área que pode nos ajudar nessa busca. Tem mais. Qual outra área da ciência pode nos dar pistas sobre a simulação? A neurociência. Neurociência, o estudo do cérebro. Isso. Os neurocientistas estão tentando entender como o nosso cérebro gera a experiência da realidade. E como isso se conecta à simulação? Imagina que o nosso cérebro é um programa, rodando dentro do programa principal da simulação. Seria como um aplicativo dentro do sistema operacional. Isso. E a consciência seria o resultado da interação entre esses dois programas. Então a gente seria como um personagem de videogame que, de repente, ganha a capacidade de se autoconhecer, de questionar a própria existência. É uma ideia fascinante. E se essa capacidade de questionar, de buscar respostas, for parte do objetivo da simulação? Mas peraí, se a gente for só um código dentro de um programa, a gente realmente tem livre-arbítrio. Essa é a questão, né? E se o livre-arbítrio for só uma ilusão, uma sensação criada pela simulação, pra gente achar que tá no controle? Seria meio assustador, né? A gente achando que tá escolhendo, mas na verdade tá só seguindo um script. Pois é. Mas mesmo que a gente não tenha todas as respostas, o simples fato de questionar, de buscar o conhecimento, já é uma forma de transcender a própria simulação. De encontrar um sentido para nossa existência. Exatamente. A gente pode usar a hipótese da simulação como um incentivo para viver uma vida mais autêntica, mais consciente. Uma vida com mais significado. É isso aí. E quem sabe, ao longo dessa jornada, a gente acaba encontrando mais pistas, mais evidências. Que nos ajudem a desvendar esse grande mistério da simulação. A gente passou os últimos 2 episódios mergulhados na hipótese da simulação. Exploramos a física quântica, a neurociência. E até no tempo para conversar com o filósofo George Berkeley. É verdade. Mas ainda tem uma pergunta que não quer calar. Quem ou que teria criado essa simulação? E por quê? Qual seria o objetivo? Essa é a grande questão. A gente pode imaginar várias possibilidades. Supercomputadores construídos por civilizações avançadas? Entidades cósmicas com poderes inimagináveis. 6 de outras dimensões. As opções são infinitas. Uma das teorias mais populares é a ideia de que a simulação foi criada por uma civilização muito mais avançada que a nossa. Tipo uma civilização pós-humana, que já superou todos os limites da tecnologia que a gente conhece. Exato. Seria como se a gente estivesse jogando um videogame criado por seres que, para nós, seriam como deuses. Com conhecimento e poder infinitamente superiores aos nossos. E qual seria o objetivo deles ao criar essa simulação? Alguns especulam que eles poderiam estar estudando a história, a evolução. A cultura, a sociedade. Até a própria consciência. Também não é como se a gente fosse um experimento gigante. Um laboratório vivo para esses seres super avançados. Mas e se o objetivo for mais simples? Tipo, entretenimento. Imagina só. A nossa realidade seria como um reality show cósmico. Transmitido por entretenimento de seres que já dominaram todas as outras formas de diversão. Ou quem sabe simulação é uma forma de arte.
Uma grande obra-prima interativa criada por um artista cósmico. Mas se a gente vê só um código dentro de um programa, qual seria o sentido da nossa existência? Boa pergunta. A gente esbarra na questão do propósito, algo que a humanidade busca desde sempre. E se o propósito não estiver pré-definido? E se ele for construído ao longo da nossa jornada? Através das nossas escolhas, das nossas ações, das nossas interações, Seria como se a gente fosse o autor da nossa própria história dentro da simulação. criando significado e propósito a cada passo. E mesmo que a gente não tenha todas as respostas, o simples fato de questionar, de buscar, de se conectar com o universo, Já seria uma forma de transcender a própria simulação. de encontrar um sentido para a nossa existência, independentemente de vivermos em um mundo real ou simulado. É isso aí. A busca pela verdade, pelo conhecimento, é o que nos impulsiona. E a gente espera que essa nossa viagem pelo mundo da simulação tenha despertado sua curiosidade. Continue questionando, continue buscando, continue explorando, afinal, a gente ainda tem muito a descobrir sobre a natureza da realidade e sobre nós mesmos.